Então hoje eu vou trazer uma palavra que eu gostaria que você prestasse atenção. Porque o inimigo, ele não dá um minuto que você começa a ouvir a palavra, ele já te dá um comichão e você começa a ficar irado, irada, não é assim onde já se viu, e você não dá nem o benefício da dúvida de ler a Bíblia, a Bíblia. Às vezes você está se defendendo com coisas que nem tem na Bíblia, nem é baseado na Bíblia, ou vai querer se justificar na lei, como se Deus permitisse eu pegar qualquer coisa da lei, o que originou dela, e revogar alguma coisa da palavra de Deus intermédio de Cristo para nos salvar como igreja nos dias de hoje. Então preste atenção. Os nossos filhos pagam pelos pecados nossos, dos pais? Eles pagam pelos pecados dos pais? Então você tem que entender primeiramente um ponto predominante. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu não acho, eu não vejo, eu não concordo, esse não é o Deus que eu creio, o Deus que eu creio não é assim, tá? Qual é a base na Bíblia desse Deus que você crê? Qual é a base? Você crê, você acredita, você é induzido a acreditar, não tem profundidade da palavra, do conhecimento, só que quando a Bíblia vem, revoga o que você acredita e você prefere acreditar naquilo que a Bíblia revogou, quer dizer, não é verdade, não é real, não é aceito por Deus, do que aceitar a verdadeira palavra. Então, primeiramente, o assunto é muito interessante, porque a questão aqui é o pecado. É isso que as pessoas não entendem. É o pecado. A questão toda é o pecado. Então, veja bem, quando nós, pais, pecamos, né, o que planta, colhe. Isso não quer dizer que os nossos filhos vão colher o que nós pecamos. Tipo assim, eu pequei e será cobrado do meu filho Jonathan o meu pecado. A Priscila pecou e será cobrado do Jonathan o pecado dela. Isso não existe biblicamente. Na igreja de Cristo não, porque cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então se eu pequei, eu vou colher os meus frutos e eu vou pagar o preço. Se a minha esposa pecar, ela vai colher os frutos e vai pagar o preço. O meu filho não. Mas o pecado, ele dá a fragilidade de toda a família para Satanás. Isso mesmo. O pecado faz com que toda a família esteja a fragilidade para que Satanás toque. Então, preste bem atenção. Eu peco, mas Deus não cobra o pecado do Jonathan. Priscila peca e Deus não cobra o pecado do meu filho Jonathan, certo? Ele vai cobrar de cada um de nós, porque o pecado jaz à porta do coração. Compete a cada um dominar o seu próprio pecado. E o que o homem e a mulher semear, vão colher o que plantar. Agora, automaticamente, quando o pai e a mãe pecam, sim, Satanás tem acesso aos filhos. Deu para você entender? Eu pratico o pecado, pelo pecado eu procedo do diabo, abro espaço para o pecado, abre espaço para o diabo entrar na minha vida e na minha família inteira. Essa é a base que o povo não quer acreditar nos dias de hoje e estão perecendo com seus filhos nas mãos de Satanás. Olha o que a palavra diz em Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Você entendeu? Os discípulos andando, viu um jovem cego de nascença. E eles perguntam: Senhor, quem pecou para ele estar cego? Foi os pais ou é o pecado dele mesmo? Nessa condição, é óbvio que era para manifestar a obra de Deus, se você olhar texto e contexto. Mas os apóstolos, eles tinham uma convicção. E essa convicção é real nos dias de hoje. Quer dizer, se aquela pessoa está cega, alguma coisa foi. Ou ela que pecou e o diabo deu a cegueira, ou os pais que pecaram e a criança nasceu cega. Aí as pessoas vão dizer: não, onde já se viu, né? Coitado dos pais, já sofre com uma criança problemática e agora a culpa é deles. Eu estou respondendo uma pergunta. Você tem base bíblica de quem que é a culpa? Ou você vai dizer que a culpa é de Deus? Esse é o maior erro do cristão. Deus quis assim, a vontade de Deus. Não. No caso daquele ali, sim. Porque ele foi curado. Lê texto e contexto. Nasce cego, morre cego e não foi curado, não é para a glória de Deus. Então não é a vontade de Deus. Aí culpam Deus. Não, nasceu assim, mas é a vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas. Não, nasceu assim, mas é o querer de Deus. Deus sabe todas as coisas. Não estou aqui para te acusar como pai, como mãe. Nossa, eu nunca vou nessa igreja. Eu não quero saber desse pastor. Amém, não tem problema nenhum. Você não está rejeitando a mim, você está rejeitando a palavra. A Bíblia é clara.
Aquele não podia ser o pecado dele porque ele nasceu cego. Ele nasceu, então no ventre não tinha como pecar. Mas tem um outro equilíbrio. A palavra é clara no mistério. Eles fazem duas colocações. Ele nasceu cego por causa dos pecados que os pais praticaram e por esses pecados abriu brecha para Satanás tocar nele no ventre? Ou ele está cego porque ele mesmo pecou? Então, nesse caso, não poderia estar cego pelo pecado que ele praticou porque ele nasceu cego. E não tem como no ventre uma criança pecar. Resumindo, sobraria a outra parte. Ele está cego e nasceu cego porque os pais pecaram, os pais erraram para abrir espaço e Satanás tocou nele no ventre por causa dos pecados que os pais praticavam e abriram espaço para Satanás tocar. Deu para você entender? Presta bem atenção, igreja. O que a palavra diz para nós em livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado segundo a própria cobiça, quando esta o atrás e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Deu para entender? Que lado você está? Ah, pastor, eu estou do lado de Deus, mas está na prática de pecado? Estou. Então você não está do lado de Deus, e nem Deus está do seu lado. Não, mas eu estou na igreja, e quem disse para você que somente estar na igreja você já está do lado de Deus? Isso é maiores enganações dos últimos tempos. Existe um processo espiritual, a igreja é o venha como estás. Lá você conhece a verdade, se converte, renuncia o pecado, entra em santidade para poder estar do lado de Cristo e Cristo do teu lado. Eu mostro isso para vocês na Bíblia. Quer continuar enganados, errados, cegos espiritualmente, vivendo um conhecimento bíblico superficial de tirar vantagens? Não tem problema nenhum. Só que no dia de juízo final, não tendo a salvação, não vai reclamar que Deus não tentou falar com você. Então ele fala claramente, no versículo 14 de Tiago 1, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atraz e o seduz, entendeu? Satanás, ele traz as coisas para nos tentar, para nos cobiçar, e a gente, quando se deixa levar por aquilo que Satanás está tentando nos seduzir, e a cobiça do que nós queremos, uma vez que nós nos deixamos levar, gera o pecado, e uma vez que o pecado está consumado, gera a morte diante de Deus. Espiritual. Então ele diz no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, quer dizer, a cobiça, Satanás põe as coisas, né, acionando a sua cobiça, e quando você se deixa levar, a cobiça vai para o ato uma vez consumado, gera o pecado, e o pecado nascido, consumado, gera a morte. Não tem frutos e resultados bons do pecado, só tem frutos e resultados maus. Se você conseguir se associar na sua mente que todo o mal que você colhe, tirando a pequena parte, que em alguns momentos pode ser prova de Deus, provando a nossa fé, mas que 99% não é prova de Deus, e sim estamos na colheita do pecado que nós praticamos. Então tudo isso de mal que você colhe, ninguém é culpado a não ser você mesmo pelos pecados que praticam. Deu para você entender? É isso que Deus está falando. E a gente agora joga a culpa para Deus. Não, Deus quis assim, foi a vontade de Deus. Não, Deus fala, não me põe nesse negócio não, eu não quis assim, essa não é a minha vontade. Vocês quiseram assim, essa é a vontade de vocês, porque vocês estão sendo seduzidos por Satanás, estão caindo na sedução dele, e uma vez seduzidos, gera o pecado, e o pecado consumado na vida de vocês gera a morte. O resultado do pecado não traz nada de bom, por isso que Jesus não veio chamar os pecadores para outro sentido nenhum na vida, a não ser sair de seus pecados. Olha o que ele fala para nós entendermos. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado, ele está falando, gente, o resultado do pecado é a morte, é a destruição. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Você acha que conhece a Bíblia? Alguém está dizendo que está falando para você que você já conhece? Alguém está te superficialmente iludibriando e te enganando, pregando mais a lei e o judaísmo do que pregando o cristianismo, Cristo a graça? Olha para a tua vida, olha para o teu lar, para a tua família, para o teu esposo, para o teu marido, e tudo isso que você está vivendo de sofrimento e de dor, você está sendo forçado a acreditar que essa é a vontade de Deus, jogando a culpa em Deus, que tudo isso é Deus que está fazendo. Não, não é Deus.
A Bíblia está dizendo que não é Deus. Então nós devemos parar para pensar, pastor, se não é Deus, quem é? Se não é Deus, é o diabo. Se não é Deus, é Satanás. Mas pastor, como é que o diabo e o Satanás conseguem tocar na minha vida? Ponto, palmas para você. Palmas, que pergunta abençoado. Pastor, se não é Deus, é o diabo, mas como que o diabo está conseguindo tocar na minha vida? Pergunta, olha, que vale 1 milhão, 1 bilhão. Pergunta do Silvio Santos, vale 1 trilhão. 1 trilhão. Como Satanás toca na vida das pessoas? Por intermédio do pecado. Se as pessoas não pecam, Satanás não toca nelas. É bíblico. É bíblico. Por que é bíblico? Presta atenção. Que quem está no pecado nunca esteve e nunca vai estar do lado de Cristo e nem Cristo do lado dessa pessoa enquanto ela não sair do pecado. Olha o que a palavra diz em Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem lhe satisfazeres os desejos. Então ele está dizendo, espiritualmente, aos olhos de Deus, que quando nós satisfazemos os desejos do diabo, nós ganhamos a paternidade do próprio diabo. E qual é satisfazer os desejos do diabo? Qualquer pessoa e ser humano, dentro ou fora da igreja, pequem contra Deus. Pequem contra Cristo. E o que é o pecado? O pecado é quando Deus fala para você ir para um lado, você vai para o outro. Esse é o pecado. Jesus fala para mim e para você não fazer, a gente faz, peca. Jesus fala para fazer, a gente não faz, peca. Quando Jesus fala para não fazer, a gente não faz, não tem pecado. Quando Jesus fala para fazer e a gente faz, também não tem pecado. Então ele está dizendo que estamos no pecado, procedendo do diabo, com a paternidade de Satanás sobre as nossas vidas no mundo espiritual, e estamos falando que estamos com Deus e Deus está do nosso lado, e tudo o que está acontecendo na nossa vida de desgraça, de sofrimento, de morte, de dor, que muitas pessoas chegam a um ponto de depressão até cometerem suicídios, os nossos jovens se cortando, se mutilando, se drogando, se prostituindo, os nossos jovens indo para o crime, as nossas jovens se perdendo, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos casamentos, o desemprego, a fome, a miséria, a doença, que cara, sara uma, vem outra, e tudo isso estão fazendo você acreditar que é Deus que é culpado. Satanás está pondo a destruição na sua vida e está dizendo para você acreditar que é Deus que é o culpado disso. Não, não é Deus que é o culpado disso, não. O culpado disso somos nós. Nós, porque nós não colhemos o que Deus plantou, nós colhemos o que eu e você plantou. Fala a Deus para este povo aprender. Então sim, a resposta da irmã é sim. Deus olha para nós e vê que nós estamos na prática de pecado e assumimos a paternidade de Satanás como nosso pai no mundo espiritual e continuamos pecando, e pelos nossos pecados Satanás toca em nós e na nossa família. Sim, Satanás toca nos filhos porque os pais, pelos seus pecados, abriram brechas. Então é o que a Bíblia está dizendo. Olha o que ele diz para nós, igreja. 1 João capítulo 3, versículo 8, perdão. 1 João 3, 8, a palavra diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Que lado você está? Que lado? É o que eu falo para vocês. Estar na igreja não quer dizer que você está do lado de Cristo, do lado de Deus. Porque a igreja, ela não é um lugar que apenas eu chego e já estou do lado de Deus e Deus está do meu lado. O que vai me colocar do lado de Deus e Deus do meu lado é o momento em que eu conheço a palavra de Cristo e tiro os pecados da minha vida. Porque eu posso estar dentro ou fora da igreja. Se eu praticar o pecado, eu sou procedente do diabo, eu não sou procedente de Deus. Quer dizer, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus me abençoe, mas eu estou do lado do diabo pelo pecado que eu pratico. Eu falo que Deus é meu pai, mas a Bíblia diz que pelo pecado a paternidade de pai é Satanás e não Deus. E as pessoas acham que Deus é obrigado a aceitar as pessoas que querem servir a eles com os seus próprios ventres, das suas maneiras e dos seus jeitos. Então a pessoa ela vai perguntar para mim e falar assim: pastor, mas como? A pergunta é essa: como Satanás, pastor, como ele está tocando na minha filha, no meu filho? Como Satanás está tocando no meu casamento? Como Satanás está tocando na minha família? Como?
ele consegue tocar pelo pecado. Só isso. Só isso. Biblicamente, eu posso ficar aqui o dia inteiro. Por isso que eu falo para vocês, acompanhe. Acompanhe. Você não tem nem méritos, igreja. Nem méritos. Eu acho que já deu o que tinha que dar, essa palavra. Então a pergunta da nossa irmã, pastor, nossos filhos pagam pelos nossos pecados do passado ou do presente? Pagar em que visão? Irmã, agradeço, viu, irmã Lázara de Itapira pela pergunta. Que visão? Pagar quer dizer que o pai pecou e Deus vai lá cobrar o pecado do pai no filho. Não, dessa maneira não. Eles não vão pagar, porque cada um colhe o que planta. O pai plantou, ele colhe. A mãe plantou, ela colhe. Mas o pai e a mãe, pecadores, baixa a guarda. E Satanás, pela prática de pecado do pai e da mãe, não toca somente no pai e na mãe. Ele também consegue tocar nos filhos. Está aqui a palavra. Evangelho de João 9:1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Os seus pais? Para que nascesse cego? Ou ele pecou? Ele não poderia ter pecado, porque ele nasceu cego e no ventre não tem como pecar. Então essa parte é descartada da pergunta deles. E aí ficou a outra parte. Os pais pecando, Satanás tocou no ventre e a criança nasceu cega. Aí, o que você faz? Tira a culpa de Satanás, ele endossa embaixo e você põe a culpa em Deus, dizendo que aquilo está acontecendo que é a vontade de Deus, e não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Deu para você entender? Pastor, se Deus é amor, por que criança nasce doente, criança nasce com os problemas? Não é a vontade de Deus, não é Deus fazendo isso. É Satanás fazendo isso, porque o pai e a mãe dão brecha para Satanás em seus pecados. É isso que acontece. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E você está culpando uma pessoa que é inocente. Deus, Jesus. Não é a vontade dele. Porque quando é a vontade de Deus, ele vai operar o milagre. Então, se nasceu um cego, e aquela foi a vontade de Deus, e Deus fez ele cego daquela maneira, mais cedo ou mais tarde Deus vai curar ele. Que é o caso desse aqui, de Evangelho de João 9:1, lê texto e contexto. Mas, se nasceu cego e morreu cego, não foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. Nasceu problemático, nasceu doente, se é a vontade de Deus e Deus fez ele assim, no meio do percurso Deus vai curar. Vai ser uma pessoa normal para a glória de Deus. Morreu do mesmo jeito que nasceu, doente, enfermo, não é a vontade de Deus. É Satanás. E aí você vai ficar no risco agora. Pastor, mas e aí? No meu caso, como é que eu vou saber se é Deus que quis assim ou se o diabo que tocou no meu filho? É só olhar. Se você está em santidade, não está em pecado, está em santidade, obediência, o teu filho nasceu, você já nos caminhos do Senhor e obediência à Bíblia, quer dizer que é a vontade de Deus. Agora, se o seu filho nasceu debaixo do momento que você estava no pecado, não é a vontade de Deus. Você deu brecha e Satanás tocou no teu filho, tocou na tua filha. Tocou no teu casamento, tocou no teu lar. Quantas mulheres estão divorciadas e estão dizendo que é a vontade de Deus? Chegam para os seus líderes, meu marido foi embora, é a vontade de Deus, Deus é assim, não, Deus vai te trazer outro melhor. Olha isso, só te conformando, tudo é Deus, tudo é Deus. Não. Leem a Bíblia, nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus. Satanás é o maior culpado da destruição da sua família, sua. Mas para Satanás poder, põe isso no teu coração, para Satanás poder tocar na sua vida, tocar na sua família, tem que haver pecados. Sem pecados ele não toca, porque sem pecados estamos em santidade nos caminhos do Senhor, e aqueles que estão em Cristo, aqueles que abrem o coração, o maligno não lhe toca. Deu tempo para entender? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são novas criaturas, aqueles que andam em santidade, aqueles que aceitam a palavra, vivem o evangelho de Cristo em santidade, o maligno não lhe toca. É bíblica. Agora, se o maligno está tocando, quer dizer que você não está em Cristo, você está apenas iludibriado dentro de um lugar chamado igrejas.